O primeiro dia de Inter de 2026. Algumas joias estarão em campo nesta noite no estádio Beira-Rio. O time está definido pelo técnico Pablo Fernandes. Jogador fica de fora e pode estar sendo negociado pelo Internacional. Vamos falar sobre isso e mais. Bastidores de uma demissão que aconteceu nos últimos dias no CT Parque Gigante. Você confere tudo isso aqui no canal depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Muito bom dia, pessoal! Estou de volta aqui no canal para a gente atualizar o Internacional. Domingo, dia de Inter, estreia no Campeonato Gaúcho, consequentemente a estreia da temporada. Ainda não é com o time principal. O Paulo Pesolano não estará na Casa Mata e sim Pablo Fernandes, auxiliar permanente da comissão técnica colorada. Mas é importante esse jogo, a estreia no campeonato contra o Novo Hamburgo, em casa, podendo ver alguns jogadores que estão buscando espaço no elenco para este ano e também algumas joias que podem surpreender, já estão surpreendendo, eu diria, no CT Parque Gigante, mas agora podem se tornar ainda mais peças consideradas pelo técnico uruguaio Paulo Pesolano. E eu começo, pessoal, falando justamente sobre o time do Internacional que vai ser escalado pelo Pablo Fernandes para a partida desta noite. O Pablo já definiu na sua cabeça o time que ele vai colocar em campo, só que isso não foi passado ainda aos jogadores. Entrei em contato com uma fonte nas últimas horas e ela me disse, olha, o time vai ser passado na palestra, ainda não há uma definição, pelo menos os jogadores não sabem qual o time que vai a campo. Mas isso não nos furta de especular e ter já uma base muito bem formada do que vai ser o time do Internacional contra o Novo Hamburgo. O goleiro vai ser o Antony, o lateral direito vai ser o Alan Benítez, na zaga vamos ter Cleiton Sampaio e Vitor Gabriel, e na lateral esquerda o garoto Alisson, que já apareceu no ano passado em jogos do profissional, e agora vai receber uma grande oportunidade na abertura do Campeonato Gaúcho. No meio-campo, Ronaldo, muito contestado, mas vai para o jogo. Ao lado dele, Benjamin Arquim, esse jogador que é ganês, tem 19 anos, está na base do Inter, foi um prospecto aí buscado pelo Inter no continente africano, e é um garoto que promete demais. Olho no Benjamin, volante da equipe colorada. No meio-campo, Iago Noal, também uma promessa aí de alguns anos da base do Inter. O Alex, que também figurou no grupo profissional no ano passado. Gustavo Prado, também jogador já carimbado no elenco profissional. E na frente, a única dúvida, talvez, desta equipe que vai ser sanada aí nas próximas horas. Raikkonen e João Bezerra, duas joias também da categoria de base do Internacional, que disputam esta vaga como centroavante. O Raikkonen, ele não pertence ao Inter ainda. Ele tem contrato com o Colorado até o final do mês. O Inter pode comprá-lo e deve comprá-lo junto ao Goiás, mas ele ainda não pertence totalmente ao Inter. O que pode fazer com que o João Bezerra ganhe esta oportunidade. Garoto de apenas 16 anos de idade, pode fazer a sua estreia já no profissional do Colorado. Falam muito bem desse garoto. O Abel Braga elogiou bastante esse garoto em entrevista coletiva. O Pesolano tem elogiado demais nos bastidores. Ele tem 1,90 de altura, é um cara também de velocidade, de ataque ao espaço, então é um centroavante bastante completo aí que está sendo formado pelo Internacional. Esse é o time que vai estar em campo nesta noite. Vocês devem ter percebido, ou talvez não tenham se lembrado, mas eu não citei um nome que estava sendo muito cotado para estar em campo nesse início de Campeonato Gaúcho, que é o volante Richard. Pois bem, pessoal, a informação das últimas horas é que o Richard não vai participar desta partida, que ele teria um desconforto e por isso não estaria relacionado para o jogo deste domingo. Mas algumas especulações, pessoal, tratam sobre a possibilidade de saída deste jogador. Nas últimas horas eu entrei em contato com o empresário do Richard, que é o Júnior Pedroso, e ele não me respondeu. Eu perguntei justamente sobre se existia alguma negociação para o Richard deixar o Inter
nos próximos dias e não obtive ainda uma resposta concreta do empresário do jogador, o que é algo estranho, porque ele sempre me responde tranquilamente, pergunto algumas coisas para ele e ele acaba respondendo sempre que possível. Desta vez não obtive resposta, então existe sim uma especulação, por enquanto apenas uma especulação, de que o Richard pode estar sendo negociado pelo Internacional. O que não seria uma surpresa, tá, galera? Porque dentre esses jogadores que vão iniciar o Campeonato Gaúcho, vocês devem ter percebido algum padrão. Jogadores que o Inter quer negociar ou que não quer contar para a temporada. A exceção dos jovens que estão nesse grupo, como por exemplo o Antony, o Vitor Gabriel, o próprio Gustavo Prado, Iago Noal, esses não. Esses o Inter quer utilizar, mas quer dar uma minutagem também no Campeonato Gaúcho. Agora, os mais experientes que estão nesse grupo, Benítez, o Richard e o Ronaldo, são jogadores que o Inter quer negociar ao longo da temporada. Então, chegando proposta, são jogadores que devem sair. E o Richard pode ser o primeiro desta barca de jogadores a deixar o Colorado nesta temporada. Uma demissão, pessoal, aconteceu nos últimos dias e eu já relatei aqui para vocês no canal que foi a do Antônio Carlos Fedato Filho, ele que era coordenador de performance na comissão técnica permanente do Internacional. Esse profissional chegou em 2023 ao Inter, já estava aí completando a sua terceira temporada, iniciando a quarta, quando foi desligado pelo Inter. Até no vídeo que eu trouxe essa informação, ainda não havia conseguido a confirmação se havia sido uma saída do profissional, a pedido dele, ou uma demissão por parte do Internacional. E o que me disseram, na verdade, é que o Inter tomou esta decisão, buscando uma reformulação interna do departamento, da comissão técnica permanente, e esta foi uma decisão do clube, claro que chancelada principalmente pelo Fabinho Soldado, que é o executivo agora do futebol, o cara que está tomando conta desta pasta e está promovendo algumas mudanças, a primeira delas a saída do Carlos Fedato. Mais mudanças podem acontecer nos próximos dias. E eu entrei em contato, pessoal, com o Carlos Fedato justamente para pegar o outro lado da história, né? Ouvir o que ele tem a dizer sobre esse período no Internacional, sobre a sua saída. Busquei informações do clube que relataram justamente essa busca por uma reorganização interna do departamento. E eu cito aqui para vocês o que o Antônio Carlos Fedato me disse em contato que a gente teve aí nas últimas horas. Boa noite, Leonardo, tudo bem? Cheguei ao Inter em abril de 2023, em meio a uma tormenta. Com bastante trabalho, consegui, com a equipe de saúde e performance, corrigir, ajustar, construir processos, criar rotinas e equipar, além de fortalecer todo o departamento. Passamos por muitas coisas nessas 3 temporadas. A mudança foi por opção do clube, pela necessidade de manter alguns profissionais. Então foi o que disse aí o Antônio Carlos Fedato, que fez um grande agradecimento aí ao Inter nas redes sociais. Até alguns jogadores comentaram na postagem dele, o mais destacado, o Bruno Henrique, agradeceu essa convivência, o trabalho com o Antônio Carlos Fedato. E ele relatou aqui, pessoal, que chegou no meio de uma tormenta, né, no Inter. Vocês vão lembrar, ele chega em 2023 ainda com o Mano Menezes. Até alguns dizem que a indicação foi do próprio Mano Menezes, que havia trabalhado com ele no Corinthians. Ele era um profissional já de muito tempo, se eu não me engano, tinha mais de 10 anos de Corinthians quando foi contratado pelo Inter e agora está de saída, então, depois de 3 temporadas. Repito, esta saída não deve ser a única aí da comissão permanente do departamento de futebol, mas alguns movimentos devem começar a partir da chegada do executivo Fabinho Soldado. Tá certo, pessoal? À tarde estarei no Beira-Rio, cobertura da Rádio Bandeirantes. Estarei ao vivo na Rádio Bandeirantes 94.9, também aqui no YouTube, Sport Band RS. Então, se você quiser acompanhar a nossa jornada, está muito convidado. É uma jornada muito especial, com várias figuras carimbadas aí da bola do mundo do jornalismo esportivo. Estarei também no pátio do Beira-Rio fazendo a torcida ali no pré-jogo. Então, se você quiser bater um papo comigo, aparecer também no ar na Rádio Bandeirantes, cola lá no pátio, em frente ao portão 1, portão da imprensa, onde lá estarei. Vamos, então, observar, né, esse Internacional cheio de garotos, jovens da base, jovens já com projeção
de mercado europeu, times analisando esses nomes que estarão aí em campo pelo Inter nesse início de Campeonato Gaúcho. Muita expectativa. Meu palpite é vitória do Inter, 2-1 para cima do Novo Hamburgo, mesmo com os garotos. E você, qual o seu palpite? Deixa aqui embaixo. Também fala o garoto que você tá muito afim de observar na tarde/noite deste domingo aqui no estádio Beira-Rio. Tá certo, pessoal? Volto após a partida, logo após o apito final, para a gente falar sobre esse Inter e Novo Hamburgo, estreia do Campeonato Gaúcho. Até mais!